Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia. Hoje, dia 6 de julho de 2024, são 8 horas da manhã aqui em Nova York, 9 horas da manhã no Rio de Janeiro e 3 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. Os russos fizeram um grande ataque com drones contra várias regiões da Ucrânia, mas a maior parte dos drones foi derrubada. Alguns, porém, chegaram a atingir os alvos, né? Dá para ver aqui as várias cidades aqui na Ucrânia com drones derrubados aqui em toda essa região. E os ucranianos responderam atacando a região de Krasnodar. Aqui 2 refinarias foram atingidas e estão pegando fogo ali na região de Krasnodar, foram atingidas com drones ucranianos, né? Na linha de frente, nenhuma mudança significativa, não houve mudança, sempre tem algum avanço, retrocesso, mas nada significativo no final das contas. A situação permanece a mesma que a gente vem dizendo aqui nos últimos dias, os ucranianos não preocupados, muito mais preocupados em poupar esforços, poupar tropas e equipamentos do que segurar território, e os russos se matando loucamente ali na linha de frente para tentar alguma coisa, né? Bom, está acontecendo o encontro lá no Cazaquistão de um grupo de países de apoio à Rússia, né, do CSTO. E o CSTO é tipo a OTAN lá da Rússia, né? Tá acabando o grupo, não tem nenhuma relevância política, mas eles estão fazendo esse encontro lá. E nesse encontro o Putin falou que o Orbán disse que a Ucrânia queria um cessar-fogo e coisa e tal, e ele não aceitou e não sei o que lá. Não, na verdade, vocês sabem, né? O Putin que queria o cessar-fogo, só que como a Ucrânia negou, aí agora o Putin inverte a coisa e diz que não, que a Ucrânia que queria, não sei o que lá. Não tem lógica nenhuma. Isso é tudo a história do Orbán, que foi lá na Ucrânia falar besteira lá com Zelensky, né? Temos outras 2 novidades desse encontro do CSTO. O Lukashenko passou mal, de novo o Lukashenko não pode beber chá fora da Bielorrússia, cara. No momento que você sai de Belarus, é arriscado beber chá na Rússia, no Cazaquistão, né? O cara passou mal, tá seriamente mal lá no Cazaquistão. E o terceiro ponto é que o Putin disse que a Rússia e o Talibã vão fazer uma união contra o terrorismo mundial, né? Não é piada, não. Ele não estava sendo irônico, não. Ele estava falando a verdade, cara. Ele disse que a Rússia e o Talibã vão lutar contra o terrorismo global, né? Enfim, vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por John, Big Boss e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então a gente tem aqui vários alvos dos drones russos de ontem para hoje em toda essa região aqui da Ucrânia. Foram um total de 27 drones Shahed 136, aqueles drones de fabricação iraniana que os russos usam para atacar a Ucrânia. Desses 27, um total de 24 foram derrubados pelas defesas antiaéreas ucranianas, mas ainda teve 3 aí que atingiram alvos, né? Não se sabe se atingiram os alvos desejados. Muitas vezes esses drones acabam caindo também em áreas desabitadas, simplesmente não atingem nada, né? Como vocês podem ver, foi um ataque bastante espalhado aqui, em grande área da Ucrânia aqui, né? A Ucrânia, várias cidades estão sem luz, mas muito mais em função de ataques anteriores. A gente falou sobre alguns ataques que destruíram grandes usinas termoelétricas na Ucrânia, e isso tem dificultado a questão da luz lá na Ucrânia, né? Eles estão trabalhando para resolver isso, principalmente com a importação de energia elétrica da Europa, mas por enquanto a situação lá na Ucrânia ainda é crítica, ainda há muita falta de energia elétrica em várias cidades lá. Esse ataque de hoje não fez grandes diferenças no final das contas. Mas bom, os ucranianos fizeram também o revide deles lá, atingiram várias refinarias e depósitos de óleo ali na região de Krasnodar. A gente está falando dessa região aqui, foram 3 alvos na verdade. Dá para você ver aqui, ó, 3 alvos próximos, né? E as refinarias de Lukoil em Pavlovskaya e o depósito de óleo da Rosneft em Leningradskaya. São esses 2 lugares aqui que foram atingidos, né? E teve também uma torre de celular que foi atingida também em Eysk, né? Então, ou seja, esse foi o ataque ucraniano. Tem um monte de vídeos aqui, mas não sei se acrescenta alguma coisa.
Dá para ver que foi uma explosão muito grande, que pegou fogo de verdade ali nos depósitos de óleo, né? Mas não tem muito mais além disso. Bom, a gente tem também a imagem aqui do Firmes da NASA, mostrando que efetivamente a região toda está pegando fogo ali. O Firmes é aquele satélite da NASA que detecta queimadas, que detecta incêndios na superfície da Terra, né? Então está aqui um grande incêndio ali naquela região. Grande explosão por ali, né? A gente tem também uma imagem aqui, ó, de um comentarista russo, o Romanov, é um dos principais bloggers militares russos, que parece que estava ali no depósito, próximo do petróleo, do depósito de óleo, num dos ataques e foi quase morto. Vamos ver esse vídeo aqui, que parece ser interessante. Габела! Воздух! Воздух! Сюда, давай, за бетонную стену, кто? Нормально, все, осколки не пойдут уже. Нормально, нормально, братишка. Все, минус. Ну какая-то такая хуйня. Я! Плюс! Говори. Bom, vocês viram ali o Romanov falando que foi quase atingido e coisa e tal. É lógico que ele está falando em russo, eu não entendo nada, mas o que o pessoal está dizendo é justamente isso, que ele foi quase atingido ali, né? E uma coisa impressionante desse ataque é que mostra como que foi fácil, né? Não teve defesa antiaérea nenhuma contra esses depósitos de óleo. Os drones atingiram os depósitos com muita facilidade, o que mostra exatamente o fato de que a defesa antiaérea russa está totalmente destroçada ali na região, né? Teve também um ataque ontem contra a ponte de comando da 66ª Brigada Russa ali em Nova Kakhovka. Aqui é um ataque contra a região temporariamente ocupada da Ucrânia. Nova Kakhovka fica aqui. Essa cidade aqui é ucraniana, mas que está temporariamente ocupada pelos russos e é usada como base militar. E daí os ucranianos fizeram um ataque aqui e destruiu comunicações, estações de comunicação, também um gerador de energia elétrica e dois russos foram feridos, né? Então isso daqui está a destruição lá da ponte de comando na região ali de Nova Kakhovka. De ontem para hoje também dá para ver aqui o sistema de comunicação totalmente queimado ali, né? Bom, a gente tem mais informações sobre o ataque de ontem lá em Novorossiysk, né? Vocês lembram, de anteontem para ontem, né, do dia 4 para o dia 5, teve um ataque em Novorossiysk, que é esse porto aqui na Rússia, né? É onde está indo a frota russa do Mar Negro. Eles saíram aqui de Sevastopol porque eles não conseguem mais manter a frota aqui com os ataques ucranianos. Estão indo para Novorossiysk. Mas aqui também os ucranianos têm atingido eles e ontem anteontem para ontem, usaram os Magura, né, aqueles drones marítimos ucranianos, que atacaram vários navios ali na região e, segundo as informações, pelo menos um navio militar teria sido atingido e pegou fogo ali em Novorossiysk, né? Não temos ainda muitas informações sobre o resultado, mas pelo menos um navio deve ter sido atingido ali na região. Bom, continuam os russos usando motocicletas na linha de frente. Uma coisa muito curiosa, realmente dá para ver a moto aqui e sendo atingida por um drone, evidentemente, destruindo a moto. Os russos continuam aí com essas invenções deles, né? Mas o pessoal estava mencionando de brincadeira, né? Que, poxa, olha só, eles estão usando moto, daqui a pouco estão usando patinete, né? Pois é, olha que coisa, meu amigo. Olha essa imagem aqui. Deixa eu ampliar aqui para vocês verem. Vou tirar o som porque eles costumam botar música nesse negócio e dá problema. Aqui é um ataque ucraniano contra tropas russas e o russo sai fugindo de patinete de combate, meu amigo. Lógico, vai ter aí patinete de combate. Os caras correndo ali do negócio com patinete de combate, né? Vai dar muito certo isso daí. Parabéns aos russos aí pela inventividade. Vai ser realmente muito engraçado ver esses patinetes de combate sendo destruídos por aí, né? Bom, e teve também um helicóptero derrubado pelos ucranianos de ontem para hoje com um drone.
é a primeira vez que a gente tem notícia de um drone derrubando um helicóptero, né? Então está dizendo aqui que um helicóptero foi derrubado pela Ucrânia e, de acordo com testemunhas, a aeronave teve que fazer um pouso forçado depois de colidir com um drone. Como resultado da colisão, a cauda do helicóptero foi danificada e, julgando por essa condição, os pilotos conseguiram fazer um pouso forçado num campo aberto. Não se sabe onde é que foi a equipe, se eles conseguiram se salvar, se são prisioneiros dos ucranianos, onde é que estão isso daqui. Mas acredita-se que eles estão vivos, né? E o equipamento vai tentar ser retirado em breve da região ali, né? Mas realmente é impressionante. Um drone derrubou um helicóptero. Olha só a diferença. Um drone que, na melhor das hipóteses, custa alguns poucos milhares de dólares, na pior das hipóteses, porque a maior parte dos drones é algumas centenas de dólares apenas que custa, né? A Ucrânia constrói 3 mil drones por dia para ser usado na guerra. Então é uma coisa muito barata o drone. Um helicóptero é um troço caro pra caramba. Tudo bem que não é fácil você derrubar um helicóptero com um drone, mas possível é. Olha o caso aí, né? Bom, aqui também tem um drone atingindo uma torre de comunicação na região de Kursk. Dá para ver o drone chegando ali e explodindo ali no alto da torre. Destruiu alguma coisa ali na região de Kursk. E esses foram os ataques que teve mais significativos de ontem para hoje, né? Falando sobre a linha de frente, o David D aponta aqui que muita gente está falando sobre atingir aeroportos, bases aéreas, campos de produção e coisa e tal, mas nesse momento o problema mais crítico para os russos ali na região ocupada de Kherson é justamente a falta d'água, né? A gente já falou sobre isso, né? Aquela região ali da Ucrânia sempre foi muito seca. Ela foi recuperada graças ao canal da Crimeia, né? Os ucranianos construíram o canal da Crimeia ainda na era soviética, ainda quando era uma república soviética, e o canal de Nova Kakhovka, que é este canal aqui, nessa região aqui do sul da Ucrânia, esse canal que está marcado em azul aqui, ele captava água justamente na represa de Nova Kakhovka, no reservatório de Nova Kakhovka. Só que, como a represa foi destruída pelos russos ano passado, já vai para mais de um ano que não passa água no canal, né? O canal foi feito para pegar do reservatório, sem o reservatório ele não tem água. O nível do rio de Dnipro em si é baixo demais para fornecer água para o canal. A Ucrânia, certamente, depois dessa guerra, depois que os russos tiverem saído dali, ela vai reconstruir a barragem de Nova Kakhovka, né? Vai voltar tudo ao normal. Mas até lá os russos têm um problema enorme, que é justamente a falta de água ali, né? Os russos têm cerca de 100 mil tropas naquela região e pouca água no verão quente significa tragédia para os russos, né? A logística de você levar água para a linha de frente é muito complicada, né? A água é um negócio pesado pra caramba. Eles precisam de 400 mil litros ou 400 toneladas de água por dia só para não morrer de sede, né? Isso seria o mínimo para abastecer as tropas ali. Isso certamente está colocando um problema com a logística russa. Normalmente os soldados conseguem água em qualquer região, mas a gente já falou sobre isso, então está com problema de tifo, problema de cólera, justamente porque os soldados russos estão tendo que recorrer a fontes de água cada vez mais, digamos, pouco confiáveis ali na região, né? E a tendência é piorar à medida que vai passando o verão, que é a época mais quente do ano por lá, né? Bom, só uma novidade aqui, o DINCO, daquela associação de caridade, né, de ajuda para o exército ucraniano, o Dzingaspor, é um dos ucranianos que eu recomendo, o pessoal que quiser doar lá para a Ucrânia, ele tem essa instituição que ele recebe ajuda da Europa, do Brasil também, de qualquer lugar do mundo, e aí compra equipamentos, compra drones e coisa e tal para ajudar o pessoal. E ele anunciou outro dia que estava casando, ele se casou com a namorada dele, e agora ele explicou por que ele casou assim tão de supetão, né? Porque ele vai entrar para as Forças Armadas da Ucrânia, ele é mais um voluntário que foi chamado para lá e vai entrar pro exército ucraniano. Olha que bacana, né? Por isso ele casou antes de ir para a linha de frente, né? Muito bacana isso. Parabéns a ele. Tomara que continue. Eu imagino que a namorada dele, agora a esposa dele, vai cuidar da caridade, né? Falando sobre os mapas do Pulevolan, a gente tem mais uma vez poucas mudanças aqui. Tem aqui a questão ali em Toretsky, que é uma região que preocupa, né? Que eu falei para vocês, uma região preocupante aqui. Os russos avançaram mais um pouquinho aqui e um pouquinho aqui embaixo. Em princípio, nada significativo, mas temos que ver como é que essa linha de frente vai se comportar aqui, porque pode ser bastante crítica aqui, né? Uma área que estava muito parada e agora, de repente, começou a avançar com uma velocidade relativamente grande, né?
Aqui na região de Ocheretny e Avdiivka, tivemos aqui mais um pequeno avanço russo aqui, mas de novo, como eu falei para vocês, avanços russos antes do rio aqui não querem dizer muita coisa. Isso daqui, a posição defensiva ucraniana é justamente nesse rio aqui, então isso daqui não quer dizer muita coisa. Mais uma vez, um dia em que não houve grandes mudanças na linha de frente lá na Ucrânia, né? Continuam os ucranianos poupando recursos, poupando equipamento, poupando pessoal, e os russos se matando para conseguir coisas totalmente irrelevantes em termos de avanços, né? Bom, o Instituto para o Estudo da Guerra fala justamente sobre o encontro do Viktor Orbán com o Putin, e depois os discursos do Putin lá na cúpula lá do CSTO. A gente vai falar sobre isso logo em seguida. Mas antes de a gente falar sobre isso, eu acho que vale a pena falar sobre essa matéria do New York Post, que relata um suposto crime de guerra cometido por americanos lutando do lado da Ucrânia, lá na linha de frente, né? A gente não sabe até que ponto isso daqui é verdadeiro, até que ponto isso não é um exagero e coisa e tal, mas o New York Times fala da importância de se investigar isso daí. Eu acredito que sim, é importante investigar esse tipo de coisa. Crimes de guerra são muito mais comuns do lado russo do que do lado ucraniano, mas justamente por isso é importante você investigar quando acontece suspeita de um crime de guerra cometido por ucranianos. No caso aqui, é um batalhão composto por voluntários americanos lutando do lado da Ucrânia. Então, mais uma vez, não é que são soldados americanos, né? São americanos que foram para a Ucrânia voluntariamente, como tem os brasileiros lá, tem americanos também, tem pessoas de todas as nacionalidades ajudando a causa da liberdade lá na Ucrânia, né? E esse grupamento, que consistia exclusivamente de americanos e era comandado por um americano, teria atirado contra prisioneiros de guerra russos, né? Então os russos se renderam para esse batalhão e acabaram sendo mortos. E o pessoal coloca aqui que acha que tem que ser investigado isso daí, né? E as pessoas têm que responder pelo crime, se for realmente verdadeiro, se realmente isso aconteceu, isso tem que ser investigado, né? Segundo estão dizendo, houve um médico alemão que estava junto com a unidade, ficou preocupado com isso, confrontou o comandante, disse que não é justo esse tipo de coisa, que tudo bem que o fato que os russos fazem isso o tempo todo não justifica a Ucrânia fazer isso também, né? Então, até para poder ficar bastante distinta a situação, é importante que os prisioneiros de guerra sejam tratados de forma humana do lado ucraniano, né? E, bom, o Viktor Orbán e sua patética tentativa de convencer o Zelensky a fazer paz deu errado, é lógico, a gente sabia que ia dar errado, não tinha nenhuma chance disso dar certo, mas é aquele negócio, né? Ele falou lá para o Putin, foi lá falar com o Putin, dizer que não conseguiu convencer o Zelensky, aí o Putin veio com essa, dizendo que era o Zelensky que queria paz e coisa e tal, quando, olha só, todo mundo sabe de quem que o Orbán é afiliado, né? O Orbán é um fantochezinho do Putin, no final das contas, então não tem esse negócio. Quem tomou a iniciativa nessa coisa de tentar buscar paz foi o Putin, só que como deu errado, aí o Putin mudou o discurso, dizendo que não, que o Zelensky queria um cessar-fogo, mas não tem jeito, que ele só tem cessar-fogo se desocupar Zaporizhia, Kherson, Donetsk, Luhansk. Como assim desocupar, pô? Vocês que são a força de ocupação, essas áreas são da Ucrânia, vocês reconheceram essas áreas como sendo ucranianas em 1991, não tem nada que desocupar coisa nenhuma, né? Mais um sinal do desespero do Putin, né? Bom, o Lukashenko estava lá no SCO, no encontro do SCO, lá em Astana, no Cazaquistão, e logo depois que ele chegou lá no encontro, ele começou a se sentir mal, estava tremendo e passando mal e coisa e tal, e a deterioração rápida da saúde de Lukashenko foi justamente provavelmente devido a um ultimato feito pela Polônia e seus aliados, demandando a liberação de prisioneiros políticos e o fim da crise de migração na fronteira, né? Belarus está ajudando a Rússia tentando provocar uma crise migratória na Polônia. A Rússia faz isso lá com a Finlândia, né? E é aquilo que eu falo para vocês, a gente não sabe se toda essa crise migratória é patrocinada pela Rússia, mas certamente uma parte dela certamente a parte ali na Polônia e na Finlândia é patrocinada pelos russos, sim, né? Enfim, o Lukashenko passou mal lá. Eu já falei para o Lukashenko para ele parar de beber chá nessas viagens perto do Putin. O chá que tem perto do Putin costuma não ser bom, né? E olha só, a Rússia e o Talibã vão fazer uma parceria contra o terrorismo global. Olha que coisa bacana. Isso não é irônico não, tá? Isso não é um sarcasmo do Putin, não. Ele falou isso mesmo, falando sério, né? Os dois maiores terroristas mundiais, o Talibã e a Rússia,
Não sei se estão dois maiores, né? Tem o Hamas, o Hezbollah também, o pessoal do Irã. Bom, dois dos maiores terroristas mundiais estão querendo fazer uma parceria para combater o terrorismo, né? O legal é que se eles fossem sérios, isso podia ser altamente eficiente, né? Bastava o Putin se suicidar, o pessoal do Talibã se suicidar e resolvia o problema rapidamente. Mas infelizmente não é isso que eles têm em mente, evidentemente. Eles vão dizer que a democracia é uma coisa terrorista e coisa e tal. Sabe como é que é o papo desse pessoal, né? E bom, a gente falou sobre o ataque ucraniano em Novorossiysk e aqui a CNN de Portugal explica justamente que o que está acontecendo é isso. De fato, a Rússia abandonou Sevastopol. Olha só que coisa impressionante isso, né? Sevastopol é uma cidade que sempre foi controlada pela Rússia, mesmo durante a época da União Soviética. Quando a Ucrânia se tornou independente, a cidade de Sevastopol ela foi cedida num acordo de leasing para os russos. Então, embora a cidade seja território ucraniano desde a independência, desde 1991, havia um acordo de aluguel daquela área para a Rússia, que seria até 2015. Aliás, esse foi um dos motivos pelos quais a Rússia fez a invasão da Crimeia em 2014, porque iria perder Sevastopol. A Ucrânia não queria renovar esse leasing da região, né? E agora, com os ataques ucranianos abertos ali, a Rússia simplesmente não consegue mais usar Sevastopol. Tirou toda a sua frota militar de lá. Os poucos navios que restaram lá são navios que estão ali porque não conseguem navegar de verdade, são já carcaças que estão por ali, né? Ou seja, essa guerra, isso aí é mais uma amostra de como essa guerra foi uma decisão errada da Rússia, né? O Putin estava, antes dessa guerra, numa situação muito melhor do que ele está agora. Não basta prestar atenção para a questão de território ocupado da Ucrânia. Isso é ilusório, esse território vai ter que ser desocupado, né? De forma geral, a Rússia tinha muito mais vantagem antes dessa guerra. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.